Olá, graça e paz, nós estamos aqui mais uma vez para um devocional e hoje eu quero falar sobre contentamento. Você é uma pessoa contente? Você está contente com tudo que tem ou até mesmo com o que não tem? Eu quero ler um texto da Palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 6, o verso 6 até o verso de número 8. Eu vou ler, diz assim: De fato, a piedade acompanhada de satisfação é grande fonte de lucro, porque nada trouxemos para este mundo e daqui nada podemos levar. Por isso, devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. O apóstolo Paulo está orientando Timóteo acerca do perigo das riquezas e do amor ao dinheiro. O que o apóstolo Paulo estava falando aqui não é que nós devemos cruzar os nossos braços e se alguém nos dá comida ou temos qualquer outra coisa, nós devemos confiar somente nisso. O que o apóstolo está dizendo é sobre o contentamento. Nós temos observado que na época que nós vivemos de pandemia, o grande descontentamento das pessoas. Por quê? Porque quando estão trabalhando, nossa, como eu queria estar em casa, como eu queria estar descansando, como eu queria estar assistindo um filme neste momento. E quando as pessoas estão nas suas casas, elas começam a reclamar: poxa, eu queria trabalhar, eu não posso sair, eu não posso fazer A ou B. Quando estão trabalhando, reclamam. Quando estão desempregadas, reclamam. Então, não é a situação externa, e sim a situação interna que nos deixa pessoas contentes ou descontentes. E o apóstolo Paulo está falando de fato a piedade, ou seja, a prática da religião. A prática de uma vida piedosa, ela é acompanhada de satisfação, e se for assim, ela é fonte de lucro. Este é o verdadeiro contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo, e daqui nada podemos levar. Então o apóstolo Paulo vai direto ao ponto de que, da maneira que nós nascemos e de como nós vamos morrer, nós não trouxemos nada e não vamos levar nada. Por isso, devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. Então, o apóstolo Paulo, depois de advertir dos perigos da cobiça, ele nos orienta, pela graça de Deus, a estarmos contentes. E a pergunta para a nossa reflexão é: o seu contentamento está em Cristo? Você é uma pessoa grata, agradecida a Deus por tudo aquilo que você tem e até mesmo por aquilo que você não tem? Nós devemos analisar o nosso coração e nos fazermos essa pergunta, porque o contentamento, ele não está nas situações exteriores, ele está em uma situação interior. Cristo é a nossa grande fonte de contentamento. Cristo é aquele que dá ao ser humano alegria, prazer e satisfação de viver e preenche o vazio da pessoa. Se nós não estivermos fiados em Deus, confiando em Deus e termos o Evangelho, a graça de Deus como nossa única fonte, nós seremos pessoas murmuradoras, descontentes e infelizes. Isso é uma situação muito ruim que nos levará a cometer um pecado muito grande contra Deus. Agora, se tivermos nossa fonte de contentamento na graça do Senhor, em tudo aquilo que Ele fez, nós vamos contemplar como o Evangelho é maravilhoso e nós devemos estar contentes, gratos a Deus por isso. Quando o apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele não está falando a respeito de uma fé determinista, onde ele pode conquistar tudo. Ele diz antes que ele aprendeu a passar necessidade e a ter em abundância, aprendeu a sofrer, aprendeu a se alegrar, e aí é que ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O ser humano só pode ser contente se ele estiver com a sua vida em uma vida onde ele tem um propósito maior, um objetivo maior, Deus, o seu Filho e o seu Espírito habitando em nós. E ele vai dizer nos versos 9 e 10, mas os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas e muitos desejos loucos e nocivos que afundam os homens na ruína e na desgraça. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. E ele continua exortando a Timóteo: ó Timóteo, tu é um homem de Deus,
Foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Trava o bom combate da fé. Apodera-te da vida eterna para a qual fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Um homem de Deus deve seguir a justiça. Justiça, piedade, fé, amor, constância e mansidão fazem parte de uma vida daqueles que professam a Deus. Porque Paulo diz para ele travar o bom combate da fé e se apoderar da vida eterna, porque ele já havia feito uma confissão diante de muitas testemunhas. Se você confessou a Cristo, esse deve ser o seu objetivo, o meu objetivo, o nosso objetivo. E isso com certeza será o nosso contentamento. Que Deus te abençoe, que esta palavra fale ao seu coração e até a próxima, se Deus quiser.